determinado momento enche essa pessoa agora é instrumento para cura. Ministério é diferente. Ministério é aquilo que nos é confiado, nos é ortogado. E ministério é aquilo que Deus separa para nós. Vai além das suas aptidões. Por quê, pastor, que é bom falar disso? Porque não é a sua capacidade ou a minha de multiplicar algo que Deus me confiou. É mais do que isso. É aquilo que Deus te deu, é teu, mas Ele diz assim, é teu, mas vai ser desenvolvido a bom grado, se você entender que, deixa eu repetir isso, que eu sou a fonte e você é o canal. Para isso o Senhor fala a respeito de 5 ministérios. Quantos ministérios eu disse? Só que na verdade 5 ministérios que a Bíblia relata, ela está falando de 4. Como assim, pastor? O senhor falou 5, agora você está falando de 4. O primeiro ministério é o ministério apostólico, ou apóstolo. O segundo ministério é o pastor. Terceiro, mestre. O quarto, evangelista. O quinto, profeta. Então o que significa, pastor? Significa que na verdade não são 5, são 4, sim. Porque quando eu falo de mestre e pastor, eu estou me referindo a um só ministério. Então nós temos o apóstolo, nós temos o pastor e o mestre, nós temos o profeta e nós temos o evangelista. Tudo isso para um bom proveito. Eu separei um texto que falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar ele com vocês. A gente pode, por enquanto, colocar no comum Efésios capítulo 4, versículo 11. A gente vai colocar primeiro na área, na Almeida Revista Atualizada, para você entender. Aí diz assim, ó, Ele mesmo. Quando diz Ele mesmo, é Deus, tá? Concedeu. Me ajuda, vai, vai voltar aqui. Concedeu uns para apóstolos, outros para, vamos lá, me ajuda a pregar, outros para, quando diz pastores e mestres, está falando então, esse quinto, na verdade, né, pastores e mestres, ele está se referindo a um único ministério, ok? Todo pastor deveria de ser dado ao ensino, ao mesmo tempo todo pastor deveria de ser dado também a condução de um rebanho. Então, quando Deus chama um pastor, vai dar a ele a condição de conduzir um rebanho e vai dar a ele também a condição de ser dado ao ensino. Esse é o mestre. O mestre é o que ensina. Aí vai dizer, né? Continua, né? Dizendo que com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quando diz ao aperfeiçoamento dos santos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não estamos aperfeiçoados e que precisa dos 5 ministérios ou dos 4 ministérios, que agora você entendeu que pastor e mestre trata-se, compunha, um completa o outro, trata-se da mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: há uma necessidade de que esses ministérios sejam desenvolvidos dentro da igreja, no meio de vocês. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ali continua no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando fala em unidade nessa versão, na verdade unidade aqui é unicidade, né? No hebraico, essa palavra unidade aqui, ela vai além, porque unidade é quando pelo menos dois ou três ou mais estão olhando para o mesmo foco. Unicidade é quando 2 ou 3 ou mais se tornam um só em Cristo Jesus. Filipe vai dizer assim: mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer assim: há quanto tempo tenho estado contigo, tu não percebe que o Pai está em mim e eu nele? Você não percebe que nós somos um só? Se ficar só nisso, amado, já estaria bom demais. Mas vai além,
do que isso. Pode deixar essa citação aqui, tá? Vai além do que isso, porque ele vai dizer que vocês serão um só comigo. Está falando de unicidade. Ou seja, o meu Espírito vai habitar em vós. Vocês vão saber quais são os desejos do meu coração. Quando vocês andarem comigo, eu vou andar com vocês. Deu para entender isso aí, irmãos? Amém, irmãos? Parece que a gente está falando alguma coisa assim. Está dando para entender? Tá? Então vamos lá, até que todos cheguemos à unidade, ou à unicidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então está dizendo assim, os ministérios vão servir para desenvolver em nós o conhecimento pleno de quem é o Filho de Deus. Sabe, aquela caminhada de 3 anos de Jesus com seus discípulos, e os discípulos ainda cheios de dúvidas de quem era Jesus. Quando Jesus novamente vai retratar que ele precisava morrer, eles vão, de uma certa forma, dizer: Senhor, né? Pedro tenta impedir o agir de Deus, ou seja, o propósito de Deus, quando ele saca da espada, e aí ele vai lá para agredir os homens que ali estavam, e acaba então cortando a orelha do ajudante do sumo sacerdote chamado Malco. Pilatos tenta atrapalhar o agir, porque na verdade o objetivo de Pilatos não era que Cristo fosse crucificado, irmãos. Não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era puni-lo só, porque ele não via nele nenhum dolo que levasse aquele homem à morte de cruz. Então, de uma certa forma, Pilatos tenta de todas as maneiras, até que ele vai lavar as suas mãos, porque ele diz assim: o sangue desse inocente não vai correr sobre a minha vida, eu lavo as minhas mãos. A última tentativa de Pilatos é dizer o seguinte: bem, vamos hoje dar, nesse dia, um dia de benevolência, vamos hoje dar direito ao povo de escolher quem deveis soltar, Jesus ou Barrabás. E agora o povo vai gritar que soltem Barrabás, né? Foi a última, baixa um pouquinho para mim o teclado, foi a última tentativa de Pilatos para que naquele momento Jesus fosse livre. Só que Pilatos estava achando que estava ajudando, e na verdade estava atrapalhando. Por esse motivo, Jesus vai virar para Pedro e vai para Judas Iscariotes, e vai dizer: vai lá, amigo, fazer o que já está no teu coração. Vai lá, porque eu sei que você vai me trair. Então vai lá, cumpra aquilo que está no teu coração, porque amigo é aquele que ajuda a cumprir o propósito de Deus. Ele vai chamar Pedro de Satanás e vai chamar Judas Iscariotes de amigo. Olha que coisa louca. Amigos são aqueles que nos ajudam a cumprir o propósito de Deus, irmãos. E por esse motivo ele vai dizer que até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ali continua dizendo no 14: para que não mais sejamos como meninos, que agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas do homem e pela astúcia do que induzem ao erro. Agora eu vou te dar essa versão aqui para você entender. E nessa versão, olha que coisa legal. Essa versão é uma versão americana, de uma Bíblia americana, e eu achei isso lindo. Diz assim, o versículo 11: Ele, Deus, designou alguns com graça para serem apóstolos, outros com graça para serem profetas. Sabe por quê que o texto diz com graça? Diz com graça porque agora já não depende mais do nível do teu conhecimento, do quão talentoso você é, do quão bom você é. Quem aqui é bom em alguma área, irmãos? Pastor, aqui nessa área aqui eu gosto. Já viu a dona de casa que gosta de fazer comida? Qual a dona de casa aqui que gosta de fazer comida, irmãos? Irmãs, gostam, vamos lá. Quais os homens de Deus aqui que também gostam de fazer comida, sim? Sabe? Você é bom em alguma área da sua vida, não é só fazer comida, por favor. Mas quando você se propõe a fazer algo, você é bom. Sim, gente.
Quem é bom de trabalho aqui? Pelo amor de Deus, quem é bom de trabalho aqui? Graças a Deus. Amado, quando chega... Não, mas eu sei. Quando você se propõe a fazer, você faz. Quando você se propõe... Só que agora quando eu falo de ministério, sabe o que eu estou falando? Sabe o que ele diz? E designou alguns com graça para serem apóstolos. Se não for a graça, eu não consigo. Se não for a graça, você não consegue. Se não for a graça, nós vamos ficar perdidos no meio do caminho. Mas se tiver a graça, dá tudo certo. É Deus olhando para nós e dizendo assim: é muito mais do que vocês pensam. É Deus olhando e dizendo assim, sabe, quando o azeite descer no alto da... Quem aqui, irmãos, quem sabe, o céu já te revelou que um dia o azeite vai descer no alto da tua cabeça. Quem aqui pode... Isso, vou fazer melhor, fecha os teus olhos, só eu que vou olhar para você. O irmão do teu lado não vai olhar para você. Quem levanta a mão aqui, quem o céu já revelou que um dia o azeite vai descer no alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Quando esse azeite desce, as coisas mudam, irmãos. É o Senhor dizendo assim: é com a graça que vocês vão exercer a função que eu vou lhes dar. Já não é mais uma questão de aptidão natural. Já não é mais um desenvolvimento baseado no conhecimento que você possui. Agora não, é além. Agora o texto fala de uma sabedoria que vem do alto. Conhecimento vem do homem, sabedoria vem do alto. E o Senhor está usando a palavra graça, favor imerecido. É aquilo que vai te tomar no momento certo. Deixa eu repetir isso para você receber aí. Você vai dar um glória. Estou quase usando o que os pregadores falam. Preciso de pelo menos 10 pessoas aqui para receber essa palavra. É a graça que vai te tomar, é a graça que vai te envolver. É a graça, porque é o ministério que vai vir do céu para a tua vida. E o céu sabe que se Ele te dá, Ele precisa cuidar. Se Ele te dá, é porque Ele te confia. E o texto vai dizer: e Ele, Deus, designou alguns com graça para serem apóstolos. Vou parar por aí. Apóstolo, na verdade, a função apostólica, ou o apóstolo, deixa de existir, porque o apóstolo é um trocadilho, porque ele deixa de existir, mas continua existindo. Olha que coisa louca. Você vai entender. Por quê, pastor? Porque o apóstolo eram aqueles que lançaram os fundamentos, os alicerces da igreja primitiva. Esses eram os apóstolos, aqueles que lançaram os fundamentos da igreja primitiva. Só que olha o que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21. Que ele agora vai trocar de versão, leva um tempinho, mas daqui a pouco a gente vai ler ali. Olha o que Jesus vai dizer. Disse-lhe pois Jesus outra vez: Pai seja convosco. Aí ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Então às vezes a nomenclatura apóstolo no nosso meio, ela não soa muito bem. Você tem noção que muitos já vieram para me entregar algo nesse sentido? Você tem noção que veio já um apóstolo do México e disse: eu vim do México no meu gabinete e Deus me revelou que eu vim para cá porque eu preciso te consagrar, te ordenar a apóstolo. Eu acredito na visão apostólica, irmãos, de verdade. Talvez a nomenclatura apóstolo ela é um pouco embaraçosa para aqueles que têm uma caminhada cristã, mas eu acredito numa visão apostólica, porque ao mesmo tempo que eu aprendo que essa palavra, que esse apostolado
estava restrito àqueles que lançaram os alicerces da igreja. O Senhor me mostra no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21, que apóstolo somos todos nós, que somos enviados para pregar as boas novas, que nós somos os enviados de Cristo na terra. Então essa função apostólica, ela continua no meio da igreja. Então se tiver alguém do teu lado, diga assim: foi Ele quem te enviou. Ele te enviou a pregar as boas novas. Ele nos enviou. Então ele está dizendo que o apóstolo é alguém vivo dentro da igreja, é alguém que entende o seu chamado, é alguém que não lançou os alicerces, não estava nos fundamentos da igreja primitiva, mas continua sendo aquele que dizendo que Ele cura, Ele salva e Ele liberta. É aquele que lança uma palavra e a palavra vai ecoando no mundo espiritual. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu gosto desse texto. Jesus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? A Bíblia diz que quando ele cita essa frase pela segunda vez, os sepulcros se abrem e os corpos dos santos ressuscitam. Sabe, palavra poderosa é a palavra que sai da tua boca. Palavra poderosa é a palavra que sai da minha boca, capaz de ressuscitar qualquer morto, capaz de trazer à vida quem está morto, quem não tem mais esperança. Aí ele continua dizendo, no texto que estávamos lendo: e outros com graça para serem profetas. O que eu disse? Profetas. Profeta aqui não é quem vê o futuro. Por quê, pastor? Qual é a diferença do profeta para o pastor? O profeta é aquele que traz a voz de Deus aos homens, e o pastor é aquele que leva a voz dos homens a Deus. O profeta é aquele que vê além do seu tempo. Esse é o profeta. Só que quando o texto fala a respeito e outros com graça para serem profetas, o Senhor está indo além. Está dizendo que Ele vai chamar homens com uma palavra tão poderosa, com o poder de exortar, de edificar e de consolar. Se a palavra só exortar, não valeu de nada. Se ela só edificar, não valeu de nada. Se ela só consolar, não valeu de nada. O profeta vai ter na sua boca uma palavra que, ao mesmo tempo que exorta, ela edifica e ela consola. Palavras duras, mas que no final o amor de Deus nos envolve. E tudo isso sendo feito debaixo da graça do Senhor. É isso que a gente precisa entender. E aí, irmãos, a gente vai na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 2. Nós vamos ver que a função do profeta é a compreensão de todos os mistérios e de toda a ciência. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Deus vai dar ao profeta a capacidade de conhecer os mistérios e toda a ciência. Só que o texto diz que ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei.
ele vira para o profeta e diz assim: o que vai valer é quem eu sou em você. O que vai valer é o tamanho do amor que eu vou colocar em você. Você pode ter condições de compreender todos os mistérios e toda a ciência, mas o profeta que Deus está inserindo dentro da igreja, os profetas desse dia, o amor de Deus vai ser maior que todo o conhecimento, que todos os mistérios, que toda a ciência. Aí ele continua falando no texto: e outros para serem evangelistas, com graça, com graça. Quem é o evangelista? É o portador de boas novas. O que eu disse? O portador de boas novas. Desculpa te perguntar de novo o que eu disse. Quem é o evangelista dentro da igreja? Quando tu para ouvir, cara. Imagina, você está desmotivado, mas quando o evangelista chega perto de você, a graça é tão grande, o desânimo vai embora, a inquietude do coração vai embora, a tristeza vai embora. Por quê? Porque você está diante de um evangelista, alguém que sempre tem na ponta da sua boca uma palavra boa para liberar sobre a tua vida. O evangelista é aquele que não olha para si, mas olha para dentro de si e percebe que o bem mais importante é o que ele possui dentro dele. Dentro dele reside uma presença de uma fonte inesgotável, de uma presença maravilhosa e gloriosa. Ainda eu falei isso mais cedo, que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. Tu vai chegar do lado de um evangelista, ele vai ter uma palavra boa para te dar. Tu vai chegar do lado de um evangelista, ele vai ter uma palavra de vida para te dar. Tu vai chegar morto, vai sair com vida. Tu vai chegar desesperado, vai sair amparado, porque o evangelista tem uma palavra nova para você sempre. Coloca o 12, depois eu volto nessa parte final do... Tem aí? Próximo versículo ou não? Pode ser. Pode seguir a ordem que está aí, não tem problema não. Pode seguir a ordem que você tem. Esses mistérios de graça funcionarão até que todos alcancemos. É porque aí está dando uma impressão que não é 12, tá? Mas não tem problema não, tá? Estes mistérios de graça funcionarão até que todos alcancemos a unicidade na fé, até que todos experimentemos a plenitude do significado, da plenitude do que significa
conhecer o Filho de Deus. E finalmente, nos tornemos um homem perfeito, com as dimensões plenas, me ajuda, da maturidade espiritual. E me ajuda, vai ir totalmente na abundância de Cristo. E aí, volta o anterior. Estes mistérios de graça funcionarão até que todos alcancemos a unicidade na fé. Até que todos experimentemos a plenitude do que significa conhecer o Filho de Deus. E finalmente, nos tornemos um homem perfeito, com as dimensões plenas da maturidade espiritual e totalmente desenvolvido na abundância de Cristo. E aí, a nossa, me ajuda, vai, imaturidade vai acabar. Volta no 12 para mim, e aí eu encerro. Volta no 12, tem 12 aí? Tem no 11, perdão. Volta no 11. Isso, obrigado, desculpa. Ele designou alguns com graça para serem apóstolos, outros com graça para serem profetas, 2, outros com graça para serem evangelistas, 3, e outros com graça para serem pastores, e outros com graça para serem mestres. Quem é o mestre? O mestre é dado a ele o conhecimento. O mestre, a gente costuma dizer que é aquela pessoa que vai chegar em lugares que talvez o pastor não chegue. Mas como são funções que estão atreladas umas às outras, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, no Evangelho de João, coloca para mim no capítulo de número 21, eu acredito que a partir do versículo 7, eu me encontro aqui, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 7, daqui por diante eu me acho, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Simão Pedro, disse: é o Senhor. E aí Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste. Aqui é quando Pedro, você vê, Pedro é tão líder da igreja, que ele volta às velhas práticas. Ele vai voltar a pescar no intervalo que Jesus havia morrido e ressuscitado. Ele volta às velhas práticas e ele leva consigo outros discípulos também, inclusive João. Claro que o texto vai dizer que eles não pescaram nada e tal, aquela coisa toda, mas de repente houve uma voz da praia, e essa voz vira e diz assim: lancem a rede do lado direito do barco. Aí eles vão lançar a rede, só que João, ele vai virar para Pedro e vai dizer assim: é um mestre. Aí a Bíblia diz que Pedro vai se cingir das suas vestes, está desnudo, está despido, e vai se lançar ao mar. Pedro não vai esperar o tempo da embarcação chegar na praia. Pedro vai se lançar e vai nadando. Aí olha só, versículo 8. Mas os outros discípulos vieram puxando o barquinho e tal, porque já não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali, vai, me ajuda, o que eles viram ali? Brasas, peixes e pão. Vamos lá? Coloca para mim, Mateus, escreve assim: brasas, peixes e pão, por favor. Brasas, peixes e pão. Vai, porque isso aqui é um grande ensinamento para a gente, tá, gente? Para que você entenda aí e compreenda a importância. Pode ser na mesma linha: brasas,
peixes e pão. Isso aqui é o que mexe muito com a cabeça de muitas pessoas, né? É Deus mostrando para os pastores também a importância de serem mestres, de serem dado ao ensino também, né? De poderem ter condições, ter instrução. Então vamos lá, me ajuda aqui, vai. Brasas, peixes e pão. Você reparou qual é a palavra do meio? A palavra do meio é qual? Qual é o simbolismo do peixe? O peixe é o simbolismo dele é o cristianismo. Somos nós. Tanto que a igreja primitiva, quando estava sendo perseguida, para que as pessoas se reconhecessem que eram cristãs, ia lá, fazia na terra uma meia-lua, e o outro ia e fazia a outra meia-lua. Ou seja, um simbolismo de um peixe. Então peixe significa a igreja. Diga amém se você entendeu. Só que de um lado tem brasas, e do outro, me ajuda, tem? Repita comigo, diga: o pão é o conhecimento. Vai, o pão é o quê? E brasa é o poder. Brasa é o quê? Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? Não basta ter conhecimento se você não acreditar no. Não basta ter. Se você não pegou ainda, gente? Pegou ou não pegou? Vamos lá, não basta ter o quê? Se você não tiver o quê? Não basta ter. Se você não tiver. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Sabe o que Deus está dizendo para o pastor? Que pastor precisa ter conhecimento de mestre, mas também precisa ter poder dado por Deus. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Então, e quem está no meio? Quem está no meio? É a igreja. Então, se o pastor tem poder dado por Deus e tem conhecimento, a igreja se torna cheia, repleta. Você entendeu? Então o que Deus está dizendo é que no nosso meio nós precisamos de poder e de... Vamos lá, nós precisamos de... Não basta. Se não tiver, não basta. Se não tiver, não basta virar a igreja do reteté. Pula um para cá, pula outro para lá. Está cheio de poder. Está cheio de poder, mas não tem. Não basta ser a igreja do conhecimento, não. Porque eu gosto de... Eu me assento, comigo é o que a Bíblia está escrito, é o que ela está dizendo. Cheio de moralismo, não tem poder. Deus está dizendo que a igreja precisa ter equilíbrio. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus aí? A pergunta é, pergunta para o irmão, teu vizinho aí, pergunta para ele: foi você que pegou a lenha, acendeu a lenha, pegou os peixes, cozeu o pão? Foi você? Nem os discípulos. Quando eles chegam, já tem brasas, peixes e pão. Sabe o que está dizendo? Aí eu volto para aquele texto. Olha o que eu encerro. Eu volto para o texto. Nós estávamos lendo. Já não falando de aptidões naturais, de talentos, de quem é mais inteligente que outros, de quem é mais, de quem é mais forte, é mais talentoso. Não. Está dizendo, ele designou alguns com graça para serem apóstolos, outros com graça para serem profetas, outros com graça para serem evangelistas, outros com graça para serem pastores e mestres. É isso. É debaixo da graça dele que tudo acontece. Você entendeu? Quando ele vem, sabe o que ele está dizendo para nós? Deixa eu te mostrar o que eu tenho contigo. Dois testemunhos aqui foram muito parecidos. Um foi o da Marcela, que nas 12 horas estava no lugar dela dizendo: Deus, mais ou menos assim, eu acho que Deus esqueceu foi isso, Marcela? Esqueceu do meu
Fala alto aí, por favor. Ah, Senhor, tu não tem mais isso aqui para mim, não. Isso aqui não é mais para que eu faça, não é isso? Aí ela veio dar o testemunho dela. Aí de repente cantou aqui uma canção, de uma canção foi outra, tomou a igreja. Quem lembra desse dia? Às 12 horas. Outra minha filha pregando domingo passado. Pregou no sábado e ela falou que durante a madrugada se questionou com Deus, dizendo: Deus, altar não é para mim não. Aí o Senhor disse assim: não é mesmo para você não. Se a minha graça não fosse contigo, não seria para você. Não é para ninguém que a minha graça não esteja com ele. Altar é para quem a minha graça está. E se a minha graça estiver sobre a tua vida, tudo flui, tudo acontece. Se a minha graça estiver sobre sua família, tudo flui, tudo acontecerá. Não é realmente para nós. Fomos destituídos da glória de Deus, mas somos como filho por adoção. Alguém me adotou, irmãos. Alguém te adotou. É Deus dizendo que Ele é aquele, sabe, que pega o desvalido do monturo e o coloca para se assentar nos lugares nobres. É aquele que diz: abre a tua boca, pois eu a encherei. Ao término disso tudo, você vai dizer: não fui eu. Ele vai dizer: não foi você, mas foi a minha graça que te revestiu. E quando a graça te reveste, irmãos, não há impedimentos, não há barreiras. Que em nome de Jesus, eu acredito que no domingo que vem os nossos jovens vão estar lá no culto da manhã, esse horário. Que eles saiam daquele lugar inundados da presença de Deus. Que eles voltem para cá cheios da presença de Deus. Que eles voltem para cá para serem, sabe, os futuros pregadores, os futuros apóstolos cheios de graça, os futuros profetas cheios de graça, os futuros evangelistas cheios de graça, os futuros pastores e mestres cheios da graça de... Oh, aleluia! Ah, eu sonho um dia, irmãos, em chegar naquele retiro como espectador, sabe? Chegar ali e ficar olhando Deus usando eles, tomando eles, dando a direção a eles, sabe? É por aqui que nós vamos, e a gente ficar de fora olhando, sabe? Como aquele pai. Há uma diferença entre o líder e um pai. O líder é aquele que segura no cilim, ensinando o liderado a andar de bicicleta, mas não solta do banco, cilim ao banco, e não solta. O pai é aquele que corre do lado e impulsiona, e aí corre do lado, e quando percebe que a filha já está andando sozinho, ele diz: oh, agora eu quero me assentar aqui, eu quero observar. Que sejamos assim em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja tomadas pela graça de Deus. Que não venhamos pregar baseado em conhecimento se não tiver poder. Que não venhamos ser uma igreja tomada de poder sem conhecimento. Que sejamos uma igreja de equilíbrio. Pode marchar aqui sim, pode falar em línguas estranhas, pode ser usado com dons, mas tem que estar atrelado ao conhecimento da palavra. O que a gente faz tem que estar respaldado na Bíblia. Como os crentes de Bereia, que enquanto Paulo pregava, eles examinavam as escrituras para dizer: isso aqui convém, isso aqui não convém, sabe? Pessoas que estejam ligados à Bíblia, dizendo: isso aqui está escrito, e se está escrito eu tomo posse. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus está agindo, Ele vai. É isso. Crentes cheios. Ei, deixa eu falar com os líderes que estão aqui. Isso eu deveria ter falado na reunião. Os seus liderados, eles são espelhos do seu semblante. O que eu disse? Os nossos liderados são espelhos do nosso. Chegou já com cara de maracujá de gaveta, tu não vai empolgar ninguém. Chegou com cara de perdedor, de derrotado, tu não vai empolgar ninguém. Eles são frutos daquilo que eles estão vendo, são frutos daquilo que eles estão olhando. Em nome de Jesus, arranca essa cara de maracujá de gaveta. Em nome de Jesus, faça a obra, porque não é para o homem, é para Deus. E Deus vai te capacitar, e Deus vai te ungir, e Deus vai te separar, e Deus vai te promover, e Deus vai fazer, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Davi vai dizer: eu fui moço, agora sou velho,
mas jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu ouvi essa semana, pastor Du, um pastor dizendo exatamente isso. Ele disse assim: ó, tudo que você faz na obra, você vai receber a tua recompensa, porque Ele é galardoador. Ele tem um galardão para você. Aquilo que não acontecer aqui, vai acontecer na eternidade. Deixa eu repetir, aquilo que não acontecer aqui, vai acontecer na eternidade. Tem mais. Aquilo que não acontecer, minha mamãe Madá, aquilo que não acontecer na vida da senhora aqui, vai acontecer na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus disse que ia fazer, por esse motivo, nunca cesse de orar. Ore, cite o nome de cada um deles, e o Senhor vai dizer, no momento certo: eu vou fazer cumprir aquilo que eu já falei contigo. Deus me diz assim: eu já falei com ela que vou fazer. Deus já te deu uma direção, minha mamãe, já deu uma direção para a senhora, e é isso que importa. E aí, as coisas, sabe o que Deus me mostra? Sabe quando em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 7, Ele vai colocar para a gente, olha o que o texto diz. Leia comigo. Então, segundo o que me fora, enquanto eu profetizava, eu fico tentando imaginar Ezequiel vivendo isso aqui, irmãos, lá no meio de um vale cheio de ossos, e ele dizendo: enquanto eu profetizava, houve um ruído de ossos se batendo contra ossos. É Deus dizendo: cada um vai para o seu devido lugar. Eu tenho uma função e um lugar específico para cada um deles. Não tem problema, Deus está dizendo: eu estou arrumando a casa. Não tem problema, Deus virando e dizendo: parece que é doloroso, mas esse movimento não vem de homens. O diabo não pode tocar na tua vida, Satanás não pode tocar no teu ministério, Satanás não pode tocar na tua família. O que está acontecendo aqui não é a obra do maligno. O que está acontecendo aqui é a obra de Deus. É Deus que está agindo. O barulho é necessário. O barulho é necessário para quem? Para você, para mim, não para Deus. Para que você, eu, Ezequiel, para que nós entendamos que Ele é o Deus que está arrumando a casa. Deus está me entregando algo aqui, pastor Eduardo. Deus está dizendo: diga a eles que essa semana eles precisam fazer um culto em ações de graças dentro da casa deles, dentro do lar deles. Eles vão reunir a família. Pastor, eu já faço isso. Se já faz, está de parabéns. Se fazia, volte a fazer. Deus está te mandando. Aqui só tem um detalhe: não pode ser no dia de culto. Pelo amor de Deus. Deus está te mandando juntar os seus. Fecha a porta. Não é convidar, não convide vizinhos, não é para ninguém, é para você e para a tua casa. E vocês vão cultuar o Senhor. Proposta: esse culto não pode ter menos de 1 hora. O que eu disse? O culto não pode ter, vamos repetir juntos: o culto não pode ter menos de 1 hora para o Senhor. Quem vai pregar? Não sei. Põe os filhos para pregar. Dá uma oportunidade para o marido, dá uma oportunidade para a esposa. Mas Deus está dizendo: quando eles fizerem isso dentro de casa, tu verás o que vai acontecer na vida deles. Deus está dizendo: ei, a enfermidade vai embora da tua casa, o mal vai embora da tua casa. Ei, os impedimentos vão embora da tua casa. Deus está dizendo: é tempo de cultuarmos dentro da nossa casa. Proposta hoje, primeiro dia da semana, domingo. Você vai fazer isso essa semana.
Quer que eu te diga, não é para mostrar para ninguém. Nós vimos que não é o fato de rasgar as vestes, rasgar o coração. Mas se você quiser fazer isso, faça. Bata uma foto com a sua família reunida. Bata uma foto essa semana, dizendo: hoje é o dia do nosso culto aqui. Em nome de Jesus. Porque através da tua vida outros vão ser estimulados a fazer a mesma coisa. Cultue ao Senhor essa semana, porque o Senhor, Ele vira para nós e diz que haverá um ruído. A minha pergunta é: quem proporciona o ruído? O fato de ossos que se batem contra ossos, ou o poder da soberania de Deus, que faz com que cada osso procure o seu devido lugar? Parece que é o simples fato de ossos se batendo contra ossos, mas na verdade é o poder daquele que diz: osso, encontre o teu lugar. Singular. Osso, encontre o seu lugar. E aí cada osso, daqui a pouco o Espírito vai vir dos quatro cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, e vai trazer à vida aquilo que não tem vida. Está composto, está completo, mas não tem vida ainda. Você está entendendo? Deus está dizendo: em nome de Jesus, recebe isso hoje. É debaixo da graça de Deus que Deus vai agir poderosamente na tua casa. Saiam daqui. Irmãos, voltem para o culto da noite. Desculpa, olha para mim, por favor. Para um pouquinho, por favor. No bom sentido, com vontade de fazer a obra de Deus. Mas só que antes, quando você sair da sua casa, tu diz para o Senhor: Senhor, não deixa nada impedir, não deixa nada entrar na minha frente, não deixa nada impedir a minha visão no Senhor. Quero olhar para Ti. Eu vi uma historiazinha onde alguém chega para o pastor e diz assim: pastor, quero sair da igreja. A igreja tem muito problema, tem muito isso, tem muito aquilo, tem muita fofoca, muito não sei o que, não estou aguentando mais, quero sair, tal, bababá. Aí o pastor falou: poxa, que pena, mas tu faz um último favor para mim. Aquele servo era muito obediente e disse: eu faço. Pega essa taça aqui. Aí o pastor foi lá, encheu de água, disse assim: dá 5 voltas na igreja. Ele olhou para aquilo e disse: meu Deus, que pastor doido. Mas ele já abençoou tanto a minha vida que eu vou dar as 5 voltas, depois eu vou meter meu pé. Aí aquele cara vai lá e dá 5 voltas. Volta. Mas o pastor vira para ele e diz assim: mas não pode cair uma gota de água no chão. Combinado? Ele diz: combinado. Ele vai lá, dá as 5 voltas. Aí volta para o pastor: pastor, aqui não caiu nada. Aí o pastor olha nos olhos dele e disse: por que tu não fez a mesma coisa quando tu estava servindo na igreja? Por que tu tirou os teus olhos de Jesus? Se os teus olhos estiverem nele, vai dar tudo certo ao teu redor. Aquele jovem começa a chorar e diz: é verdade, pastor. Então é isso, irmãos. É isso que Deus quer te entregar hoje. Propósito da semana, desafio da semana: um culto na tua casa. Mas lá em casa é só eu. E aí, irmãos, tu acha que não é suficiente do céu descer na tua casa? Lá em casa não tem mais ninguém, pastor. Crente lá, não tem mais ninguém, é só comigo. Deus vai, através da tua vida, vai encher a tua casa. Haverá um barulho de ossos se batendo contra ossos, em nome de Jesus. Você recebeu isso em nome de Jesus, amados? Aleluia. Diga assim: a partir de hoje eu quero exercer o meu ministério cheio da tua graça. Vai, só, não vou te pedir para ficar de pé não, mas só estenda as suas mãos, se você puder aí, se não for atrapalhar ninguém. Diga: a partir de hoje eu quero exercer o teu chamado, o teu ministério cheio da tua graça.
Formoseia o nosso rosto, Deus. Toma o nosso ser em nome de Jesus. Se você crê, agora sim ofereça o melhor de suas palmas ao Senhor. Jesus, te exaltamos.